Olá pessoal, bem-vindos ao Kids World. Eu sou o Tiago e hoje vou falar sobre a história de Portugal, parte 4. Lembram-se no último episódio nós ficámos no reinado do Afonso III e que em 1248 de Portugal já era parecido com o habitual. O país era uma confusão, desordem e banditismo. Havia roubos de gado, assaltos e violência. Por isso, Dom Afonso III criou leis para dar castigos mais graves aos assaltantes e aos assassinos. Ele ouvia as opiniões e os problemas do país, que nessas reuniões chamavam-se cortes, onde apenas participavam o clero e os nobres, ou quer dizer a igreja e os ricos. Dom Afonso III foi o primeiro rei a chamar pessoas do povo na corte de Leiria em 1254. Dom Afonso III criou muitas leis novas que o povo gostou, mas não o clero, porque estava a perder poder e regalias. Este conflito entre o rei e a igreja durou muito tempo e até quase todos os bispos do país foram queixar ao Papa. O rei enviou também um grupo de mensageiros para dizer ao Papa bem do rei e resultou. O Papa quis resolver a situação bem, mas como morreu pouco depois, os conflitos voltaram. Durante 10 anos, houve 6 papas diferentes. O rei foi ganhando tempo e nunca se resolveu nada. Porém, no final da vida, o rei Dom Afonso III cedeu aos bispos, talvez com medo de ir para o inferno. Até esta altura não havia uma capital. A capital era onde o rei e a corte estivessem. Dom Afonso III gostava de ficar em Lisboa. Nessa altura, a cidade estava a crescer imenso e tudo graças ao comércio. Aos 65 anos, Dom Afonso III instalou-se em Lisboa e passou ao seu filho herdeiro Dom Dinis o governo. Pouco depois, em 1279, Dom Afonso III morreu e subiu ao trono Dom Dinis com apenas 17 anos. Dom Dinis nasceu e foi criado em França, tendo aprendido leitura, escrita, música e artes. Desde cedo também foi preparado para governar e não tinha medo de lutar para se impor. Dom Dinis era duro com os nobres e mandou fazer um registro das terras e dos direitos de cada um. A primeira luta foi com o irmão mais novo Afonso, que tinha aumentado a fortificação em Vide. Dom Dinis ficou furioso porque não tinha dado autorização e enviou um exército contra o irmão, que fugiu para o avô em Castela. Isto serviu de exemplo para os outros nobres. Dom Dinis decidiu casar com uma princesa de Aragão, porque Aragão estava disposto para ajudar e era um reino poderoso. A rainha Dona Isabel foi muito querida pelo povo. Ela era muito religiosa e naquele tempo pensavam que ela tinha feito vários milagres. No final da vida viveu como freira e foi considerada santa uns séculos mais tarde. Dom Dinis teve 2 filhos com a Rainha Santa e 7 filhos bastardos. Rei e herdeiro deram-se mal até ao fim do reinado, principalmente porque Dom Dinis dava preferência a Afonso Sanches. Afonso Sanches teve o cargo mais alto do reino e foi o que agravou o conflito. Há um ditado chamado Dom Dinis fez tudo quanto quis, pois ele atuou muitas áreas, como na defesa, reforçou os castelos de fronteira, obrigou a que todas as populações tivessem um grupo de soldados armados, expôs criminosos a vigiar as fronteiras pouco povoadas, aumentou as terras de cultivo, plantou pinhais na costa para diminuir a erosão, o que valeu-lhe o cognome de o Lavrador. No comércio, criou feiras de norte a sul,
Aumentou o comércio com outros países, criou uma espécie de seguro para comerciantes. Criou uma frota para proteger o navio do navio dos piratas. Na pesca, deu benefícios a quem quisesse ser pescador para aumentar a pesca. Nas leis, decidiu que todas as leis ficassem escritas e melhorou a justiça aos tribunais. A língua oficial passou do latim para o português. Nessa altura, a língua não era igual à atual, a que nós chamávamos o galaico ou português. Criou a primeira universidade portuguesa. Valorizava quem tinha conhecimentos. Ele estimulou as artes. Ele próprio era poeta. As suas ideias deram certo e os cofres da coroa encheram. Em 1297, no Tratado de Alcañices, definiu a fronteira com Espanha. Nessa altura ficou definida que a filha mais velha de Dom Dinis casaria com o herdeiro de Castela e a irmã dele com o herdeiro português. No final do reinado, o país viveu uma guerra civil entre os defensores de Dom Dinis a sul e os defensores de Dom Afonso a norte, que temiam que o rei deixasse o governo ao seu filho bastardo Dom Afonso Sanches. Em 1825, Dom Dinis morreu, passando o reino ao seu filho, que passou a ser Dom Afonso IV com 35 anos.